Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal Espaço Ornamental. Hoje vou fazer um pequenino vídeo a falar sobre o desenvolvimento dos borrachos, desde que se dá a eclosão até que se tornam os borrachinhos já, digamos, mais maduros. Convido-vos a aproximarem-se e ver alguns estados do processo evolutivo dos borrachos. Nós aqui temos um borrachinho, eles quando eclodem estão mais ou menos dentro deste ponto, mas mais pequeninos. Pronto, eles nascem com estas características, como vocês podem ver assim, com este pelozinho do diabo, como a gente lhe chama. Os primeiros dias de vida eles são alimentados com uma papa específica produzida pelos reprodutores que lhes dá uma espécie de coloração amarela aqui, como podem ver no papinho. Depois desses primeiros dias de vida começam então os pais a dar-lhes à boca já com o grão e inicia-se então o processo evolutivo de forma mais acelerada e eles deixam de ter esta forma assim peculiar e começam a ganhar, isto já, como podem ver aqui, estes borrachos já estão num estado mais avançado, eu não tenho aqui um ponto intermédio, desde este até este, começam então, como eu estava a dizer, o desenvolvimento das penas. Estes são os traças que vos estou a mostrar, eu só crio duas raças, como já sabem. Estes são dois irmãos, eles nasceram no mesmo dia, é normal que estejam um mais avançado do que o outro, porque no desenvolvimento dos borrachos, por vezes conseguimos que estejam os dois das mesmas dimensões, às vezes basta o sexo ser diferente para desenvolverem-se de forma diferente. Normalmente os machos desenvolvem-se mais rápido do que as fêmeas. Dizem os antigos que no posicionamento do ninho, quando temos um borracho virado para um lado e o outro para o outro, que são de sexos diferentes, que este será, por exemplo, um macho e este uma fêmea. A ver, vamos, quando ambos crescem virados para o mesmo lado, que são do mesmo sexo, vamos ver, são teorias da conspiração dos antigos. Depois logo se verá com o desenvolvimento dos borrachos, porque não é 100% certo. Pronto, depois deste estado, passamos para um estado já mais avançado, em que eles já começam a deslocar-se de forma mais autónoma, que se começam a sair do ninho, que procuram o bico. Neste caso aqui temos um Strasser azul pedrado e temos um King, que já pertence a outra raça, são raças distintas, são as duas que eu crio. Pronto, começam a ficar mais ariscos, mais autónomos, fogem do ninho, temos que começar a ter outros cuidados com o sítio onde eles estão. Portanto, o casulo onde eles habitam, muitas das vezes temos que meter umas guarnições à frente dos casulos. E depois, por final, chegamos a um estado já mais avançado, em que a penugem já está toda formada, e eles ainda têm o bico um bocadinho grosso e começam a estreitar, porque começam a amadurecer. Isto é um King também, cor branca. Depois deste estado, eles perdem estas paninhas todas do diabo, porque como podemos ver daqui para aqui ainda existe. Neste estado aqui é muito parcial, mas ainda existe, vai desaparecendo. Aqui neste estado já começam a querer comer um bocadinho de forma autónoma, que é quando o bico então começa a estreitar, e depois disto já atingem uma puberdade, depois deste porte, deste estado. E pronto pessoal, era só para partilhar convosco esta curiosidade, também para terem uma ideia diferente acho que ainda não tinha falado convosco sobre o estágio do desenvolvimento dos borrachos e foi para partilhar também um bocadinho convosco esta fase processual que eles atravessam e que é das partes mais bonitas da criação de pombos em cativeiro, da criação, no caso da columbicultura. Porque nós passámos um inverno, aproveito também para partilhar convosco, que no inverno os meus reprodutores não reproduzem, ficam separados. Eu separo os machos das fêmeas em baias distintas e depois só voltam a criar a partir de março até agosto. Então esta acaba também por ser a fase mais bonita da columbicultura, da criação de pombos, porque acompanhamos o desenvolvimento dos borrachos, damos-lhes a devida atenção necessária, que não é muita, porque os pais fazem
grande parte do trabalho, não é? Salvo algumas exceções que a gente tenha que dar algum apoio nutricional aos borrachos, eles costumam desenvolver-se bem com os reprodutores. Pelo menos nas raças que eu crio. Há raças que são mais complexas e que a malta tem muitas dificuldades em tirar bebés. No meu caso, eu não tenho nada a apontar, as minhas aves reproduzem muito bem de forma autónoma e pouco ou nenhum apoio eu tenho que dar. Só apoio de segurança, que é quando atingem estas fases mais maduras, eu tenho que meter baias defensivas para elas não saírem dos casulos, porque como eu crio os meus pombos em colónia, depois os outros reprodutores, ao terem contacto com estas crias no chão, vão-lhes fazer mal e vão tentar abatê-las. É instintivo. Pronto. E eu, para precaver isso, tomo medidas de segurança. Obrigado por terem assistido. Curiosidades, queiram partilhar, estejam à vontade para escrevê-las na descrição do vídeo. Perguntas que possam surgir. Temas que gostassem que eu pudesse vir a abordar em próximos vídeos, também estejam à vontade para escrever, que também me ajuda a desenvolver mais conteúdo para o canal. E obrigado por terem assistido.